Boa tarde, pessoal! Bem-vindos a mais uma live da Tchu. Que legal ter todo mundo aqui hoje, pessoal entrando. Hoje vai ser uma live muito especial. Quero todo mundo participando, mandando reações. Teremos aí uma convidada especialíssima, a Laira Seus, que vai contribuir com conteúdo riquíssimo aqui. Vamos entrando, participando. Aproveitando, hein, pessoal, quem ainda não segue a Tchu nas redes sociais, por favor, siga a Tchu no Instagram, LinkedIn. A gente sempre posta conteúdos super ricos. A gente posta muita coisa legal lá que ajuda todo mundo aí da área de RH. A área de tecnologia também, a gente tem postado muita coisa legal, vale a pena dar uma olhada. O pessoal vai entrando. Gente, é a minha primeira live, hein? Estou tensa. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar aqui. O meu nome é Mônica. Eu atuo na Tchu aqui na área comercial. Eu sou closer. Eu tenho 10 anos de experiência, um pouco mais de 10 anos, não vou falar muito para não entregar minha idade. Mais de 10 anos de experiência na área comercial. Então, sempre atuei aí em grandes empresas. Estou aqui na Tchu hoje realizando um trabalho que eu tenho gostado muito. Tchu é uma empresa incrível. E hoje eu fui convidada para essa experiência nova para mim de apresentar uma live. Para mim isso é novidade, então tenham paciência comigo, tá? Tô aqui nos meus 15 minutos de fama. Vou devagar aqui, se tiver dúvidas, perguntas, mandem aqui no chat, tá bom? Vou apresentar para vocês aqui a nossa convidada, a Laira Seus, que é uma convidada incrível, que tem um currículo riquíssimo. O currículo de Laira é tão rico que eu vou precisar ler, tá? Vou precisar ler, porque o currículo de Laira é de peso, gente. Bom, vou começar aqui falando um pouquinho de Laira. Vou contar para vocês a respeito do currículo dela. A Laira, ela é consultora de RH, ela tem formação em administração de empresas, ela tem pós-graduação em gestão de pessoas, gestão empresarial, ela tem uma formação em dinâmica de grupo e também em coaching mentoring. Ela é empreendedora, ela é fundadora da consultoria RH de aluguel e ela é cofundadora da Escola de RH. Ela é professora convidada em cursos de pós-graduação, ela é palestrante, ela é escritora, ela é diretora voluntária da pasta de sustentabilidade na ABRH. Então, nosso público aqui que é voltado de RH conhece bem a Associação Brasileira de Recursos Humanos, onde ela é responsável pelo projeto 17+, e mentora também do programa de empreendedorismo social Moda Alegre. Bom, Laira, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. É um prazer ter você conosco. Queria que você nos ajudasse hoje a falar sobre o tema avaliação de desempenho e estratégia para alcançar resultados. A gente escuta e participa desse tema aqui nas empresas todo ano, todo mundo tem aí que fazer suas avaliações de desempenho e a gente precisa entender profundamente qual a importância, né, dessas avaliações e o que isso traz de benefício, tanto para as empresas quanto para os funcionários. Então, hoje a Laira está aqui para contar para a gente o quanto isso é rico, tanto para a empresa quanto para o funcionário. A gente vai trazer isso, Laira, em 3 blocos, né? A gente vai falar sobre o que é a avaliação de desempenho, quais são os objetivos claros da avaliação de desempenho e como envolver o colaborador nesse processo, ok? Laira, obrigada pela sua presença. Por favor, fique à vontade. Olá, Mônica, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a vocês o convite. É sempre um privilégio poder falar desses temas e compartilhar, né,
tanta experiência acumulada que eu tenho, né? Como tu falou, o currículo ele é extenso porque são muitos anos na área de recursos humanos, né? Eu atuei em todos os subsistemas de RH, atuei por mais de 25 anos como executiva de RH, então, na verdade, passei por muitos e muitos processos de avaliação de desempenho nas organizações onde eu passei. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante e muito bacana. Eu dei aula sobre feedback e avaliação de desempenho na escola Conquer e eu era chamada de rainha do feedback, né? Porque esse tema sempre se destacou na minha vida profissional, avaliações de desempenho e, em decorrência da avaliação de desempenho, os feedbacks, né? Então, é um privilégio poder falar desse tema que eu domino tanto e que me traz tanto prazer, né? Apesar de, para algumas pessoas, para algumas organizações, é um momento de medo, né? E eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente precisa tirar, né, de tabu, né, e de medo, e trazer a avaliação de desempenho como um momento de presente para as pessoas, né? Porque a avaliação de desempenho ela deve ser um momento onde eu tenho a oportunidade de me avaliar e ser avaliada pelo meu gestor, né? Então a gente tem diversos formatos de avaliação de desempenho. A gente tem avaliação de desempenho onde só o gestor avalia, né? A gente tem avaliação de desempenho onde o colaborador tem a oportunidade de se autoavaliar e o gestor, né, faz a avaliação dele. A gente tem avaliação de desempenho onde o gestor avalia, onde o colaborador se autoavalia, onde colegas, parceiros, partners, né? Então tudo isso o mercado chama de avaliações, né? 90 graus, 180, 360. Então, são diversos tipos de avaliação de desempenho que nós temos nas organizações e, em algumas situações, isso no passado, eu acho que isso é importante a gente trazer, como eu tenho bastante tempo de experiência, né, Mônica? No passado, a gente tinha uma prática de avaliação de desempenho anual, por exemplo. Né? Então, as pessoas passavam por um processo de avaliação de desempenho num cronograma atual. Era março, abril, junho, enfim, a gente sabia que existia um momento de fazer a avaliação de desempenho. Conforme nós fomos inovando e modernizando e entendendo, né, que a gestão de pessoas, ela não pode ter uma avaliação de desempenho só no momento anual, né? Entraram novas gerações no mercado de trabalho, né? Geração Y, geração Z, que querem feedbacks constantes, né? Querem ser avaliados, e aí isso foi tornando o processo de avaliação de desempenho muito mais dinâmico, né? Então, hoje, normalmente, a gente não tem, ou se tem, são organizações que ainda precisam mudar, né? E se remodelar, quando a gente trata de avaliação de desempenho só uma vez por ano, né? As avaliações de desempenho, elas acabam sendo trimestrais, semestrais e acompanhados de reuniões one-on-one, né? Então, esse processo mudou bastante, mas ele serve para o investimento da empresa e do gestor no desenvolvimento do colaborador. Para isso, a gente avalia desempenho. Ótimo, Laira. Perfeito. Então, assim, é importante a gente ressaltar que para os colaboradores serve até como uma visão, né? E, assim, um investimento no plano de carreira, tô correta? Perfeito, né? Eu tenho muita implicância, né? Às vezes, Mônica, quando a gente se depara com situações onde a avaliação de desempenho ela serve só para olhar os aspectos técnicos, né? E quando uma avaliação de desempenho, ela deve olhar os aspectos, os hard skills, os soft skills, e as pessoas conseguirem enxergar, né, no momento em que o seu desempenho está sendo avaliado, quais os seus gaps, quais os pontos que ela precisa melhorar e quais as suas fortalezas, né? Exato. É um caminho de duas vias, né? Uhum. Que é onde eu vou estar sendo avaliado, né? Tem avaliação de desempenho, e onde eu posso também trazer para o meu gestor pontos onde ele precisa melhorar para poder desenvolver a minha carreira também, né? Sim, porque aí a engrenagem vai rodar melhor, né? Então, tanto aquele funcionário, aquele colaborador vai se desenvolver melhor e fazer com que a empresa cresça e desenvolva melhor, quanto para ele, né, enquanto pessoa e profissional, vai crescer e se desenvolver com um plano de carreira ali dentro da companhia, né? Ótimo.
E aí a gente tem uma segunda pergunta aqui. Quais são os objetivos claros da avaliação de desempenho, assim? Então, eu acho que a gente até comentou um pouquinho a respeito disso aqui já, né? Então, mas assim, os objetivos claros efetivamente são esses, né? Entender e passar feedbacks onde a gente consiga ter um skill mais aprofundado, entrar mais em detalhe com esses colaboradores. Conta para mim um pouquinho, Laira. Na verdade, os objetivos, realmente a gente já comentou um pouquinho, mas Sim. os objetivos são objetivos de poder avaliar, né, desenvolver e definir junto àquele colaborador quais são os próximos passos, né, de carreira dele, aonde ele está, para onde ele pode ir e o que ele precisa fazer para chegar, né, nesse outro patamar. E também cuidar, porque em muitas situações a gente pode, através de uma avaliação de desempenho bem feita, identificar, né, talentos que a gente tem na organização e que estão fora, né, do lugar onde eles poderiam estar se desenvolvendo e crescendo mais, e estão perdidos, né, muitas vezes, porque foram contratados para uma determinada posição, né, por exemplo, e quando eu vou fazer uma avaliação de desempenho com aquela pessoa, eu identifico, né, eu vou investir tempo em identificar quais são os pontos, né, de melhoria, quais são os pontos onde a pessoa não está conseguindo entregar de uma maneira satisfatória, e talvez eu possa realmente ter uma pessoa que está no lugar errado, na hora errada. E eu, através da avaliação de desempenho, eu posso identificar que aqueles gaps que eu tenho junto àquele colaborador na minha área, pode ser porque ele está no lugar errado, né? Então, eu posso identificar que eu tenho um outro caminho de carreira para ele, né? E o que nós temos, eu acho que uma das coisas muito importantes quando se fala em avaliação de desempenho e identificação de pontos fortes, pontos de melhoria, tem uma palavra que é muito importante. Na verdade, algumas palavras a gente vai passar aqui até o final do processo dessa nossa conversa que são importantes. Além do investimento, eu investir tempo para fazer um entendimento, né, do desempenho daquele meu colaborador, daquelas minhas entregas, eu tenho também que avaliar possíveis situações de deslocamento dele e também ter a clareza de que muitas vezes eu tenho que desapegar. Né? O que é esse desapegar, né, Mônica? Eu ir com a minha cabeça como gestor aberta, de poder saber que eu tenho ali um talento que poderia estar desenvolvendo numa outra área e que ele pode ser um talento para a organização, mas em um outro setor. E às vezes a gente tem muita dificuldade, né, junto aos gestores, enfim, que acham que tem um cara bom, uma menina bom ali, não quero abrir mão, né? Isso que eu contratei e tal. E essa pessoa poderia, sim, estar entregando muito mais para a organização e para ela, para a carreira dela, numa outra área, num outro setor, e aí tem que desapegar, né? Desapega, pega. Temos algumas perguntas aqui, Laira. Uma delas é: quem deve aplicar a avaliação de desempenho? É o gestor ou é o RH? O gestor. É o gestor, né? O RH o RH é a área que organiza o processo, que vai fazer, vai pesquisar quais as melhores maneiras de ter um processo de avaliação de desempenho nessa minha organização, se eu tenho condições, se eu tenho budget, se eu tenho tecnologia suficiente para trazer uma plataforma, para fazer uma avaliação de desempenho através de um sistema, né? O sistema que eu já tenho hoje, se eu vou ter que fazer uma aquisição, se eu vou começar uma avaliação de desempenho até em Excel, em formulário, não é nenhum problema, né? Às vezes a gente pensa que tudo tem que começar no top. Não, eu posso começar uma avaliação de desempenho em formulário, depois, né, tabular isso em Excel, a gente vai falar de PDI, né, mais adiante, mas eu posso trabalhar assim, de uma forma mais caseira, mais manual, e migrar para uma plataforma, né, que hoje a gente tem disponíveis diversas ferramentas no mercado, mas o RH é o responsável por criar essa infraestrutura e orientar, né, os gestores. Eu faço bastante palestras de sensibilização para avaliação de desempenho nas organizações. Interessante. Porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de coisas como a gente está falando aqui, né, Mônica? Que é um caminho
avaliação de desempenho, ter uma reunião de feedback, é um momento de eu ter uma conversa com o meu gestor, de eu poder também mostrar para eles que algumas vezes ele pode identificar pontos de melhoria, né, no meu desempenho, e eu poder dizer para ele, né, que a minha melhoria talvez dependa de coisas que estão com ele, né? É uma troca, né? Uma troca. Então, só que como a gente tem alguns tabus, né? Às vezes as pessoas acham que uma avaliação de desempenho, num processo de avaliação de desempenho, que eu vou ter uma reunião de feedback, que só o gestor pode falar, que eu tenho que entrar mudo e sair calado, que eu tenho que ouvir, e não é assim. Né? Então, essa sensibilização muitas vezes é necessária, mas quem faz a reunião de feedback, né, fazer a minha avaliação de desempenho é o meu gestor, não é o RH. Perfeito. E qual é o tempo ideal entre uma avaliação de desempenho e outra? Assim, você acredita que trimestralmente, semestralmente? Você já comentou que antigamente isso era feito anualmente e foi revisto isso, né? E hoje entende-se que tem que fazer num tempo menor, né? Qual é o tempo ideal para que isso seja feito? Quando a gente tem instrumento, o que acontece, né? Eu tenho um instrumento formal, que é a minha avaliação de desempenho, que ela vai servir para muitas coisas, né? Para fazer um PDI, né? Um plano de desenvolvimento individual, às vezes ela vai alimentar um sistema de carreira, vai alimentar sistemas de, às vezes até ligado à remuneração, então é muito difícil a gente ter um processo de avaliação de desempenho que ele seja mensal, por exemplo, né? Então, eu ter reuniões formais de avaliação de desempenho, eu ter um processo de avaliação de desempenho trimestrais ou semestrais, legal, beleza, porque eu vou passar pelos pontos que eu tenho que desenvolver e eu tenho condições de poder identificar. Né? Eu, como gestor, quais os pontos onde a pessoa está conseguindo evoluir, onde ela não está conseguindo evoluir. Agora, quando a gente fala em avaliação de desempenho, reuniões de feedback, a gente está falando de um processo. Nada impede de eu ter um processo formal de avaliação de desempenho, que seja semestral ou trimestral, e ter reuniões de feedback mais constantes. Um ano, né? Desculpa que eu tô gripada. Aqui no Rio Grande do Sul não tem como não ficar gripado, né? Imagina. Mônica. Sim, o ano a ano a gente tem isso, empresas que têm quinzenais, mensais, né? Então, e também, conforme eu comentei, quando a gente tem processos de avaliação de desempenho via plataformas, isso é alimentado assim que ocorre qualquer mudança em relação ao status anterior. Eu tinha um PDI, e eu precisava me desenvolver num determinado conteúdo. Se isso está, né, em plataforma, isso já vai ser alimentado ali online. Então, já é uma maneira de ter, né, um feedback a respeito daquele tema, né? Porque, ó, meu gestor já vai acompanhar. Estava lá no meu PDI, eu precisava assistir uma palestra de tal coisa. Eu fiz, e isso está lá, eu coloquei lá na plataforma. Então, ele já vai ver e já vai me dizer, legal, agora tu tem que fazer isso e tal. Aí é muito mais online. Então, a gente está falando de processo, de sistemas, e a gente está falando de uma mudança de cultura que a gente não precisa ter um processo de avaliação de desempenho, a gente não precisa ter reuniões formais de feedback para poder ter isso sendo avaliado constantemente, né? Então, acho que essa é a grande mudança cultural que a gente tem nesse processo, porque gerações mais conservadoras, assim, né? Vamos falar de pessoas que entravam no mercado de trabalho há muito mais tempo, tinha um certo tabu em relação a ter uma reunião de feedback, muitas vezes as pessoas tinham até medo, né? Era uma coisa negativa. E com a entrada de novas gerações no mercado de trabalho, isso passou a ser uma necessidade quase que diária. Assim, né? Eu tenho um filho de 21 anos e ele, se ele passar por momento de não ter feedbacks constantes, ele fica louco, assim, né? Porque ele precisa, né, dessa alimentação constante, que não era uma coisa de uma realidade de gerações mais velhas, né? Então, é importante ter essa diferença e saber que culturalmente a gente tinha esses gaps, mas as pessoas achavam que estava bom assim. Só que hoje o que se fazia lá atrás não serve para os dias atuais, né? E que bom que a gente percebe e melhora, né?
Que bom. Estão chegando mais algumas perguntinhas aqui. A gente tem uma pergunta aqui falando o seguinte: falando em desenvolvimento, como a empresa pode investir após identificar potencial a ser melhorado no colaborador? Como que a empresa consegue ajudar? Bom, acho que aí tem uma coisa importante, né? Que é uma responsabilidade minha, né? A minha carreira, o meu desenvolvimento, o meu crescimento, ele é, em primeiro lugar, minha responsabilidade. Então, eu sou responsável pela minha carreira, por saber onde eu estou, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, como que eu quero chegar. Né? Então, em primeiro lugar, é não terceirizar minha carreira para a empresa, né? Show. Agora, a empresa pode me ajudar? Sim, né? Quando tem uma identificação na minha avaliação de desempenho, de gaps, ou situações que eu posso melhorar, que eu posso crescer mais, a empresa pode me ajudar através do que foi desenhado no meu PDI. E aí, sempre que tiver uma oportunidade de crescimento, né, a empresa me colocar naqueles programas que foram identificados que eu preciso melhorar. Por exemplo, foi feito a minha avaliação de desempenho e o meu plano de desenvolvimento individual contemplava passar por um treinamento de Excel avançado, por exemplo, tá, Mônica? Isso é uma coisa que está lá no meu PDI. A empresa faz um programa que ela contrata, né, um instrutor para fazer treinamento de Excel avançado ou na plataforma EAD. Ela vai disponibilizar, vai pelo menos me avisar, né? Fulano, olha, tu precisa trabalhar Excel avançado. Nós estamos com esse treinamento novo na plataforma, ou vai ter isso na rua. Ou eu for na empresa e dizer assim, olha, o que tem disponível hoje aqui, EAD, eu entendo que não atende o que eu preciso, eu vou fazer um treinamento fora. Tem como a empresa, tem budget para me ajudar, para subsidiar isso, né? Ou não? Eu não posso ficar sentado na minha cadeira, né? Ou em qualquer lugar onde eu estiver trabalhando, e ficar esperando que todo o desenvolvimento, que todas as iniciativas partam da empresa. E aí depois ficar chorando. Ó vida, ó dor, eu não cresci, não fui promovido porque a empresa não me treinou, porque a empresa não me desenvolveu. Assim como a gente inovou, né, em gestão de pessoas e as coisas vêm mudando, não somente people analytics, inteligência artificial, todas essas questões, a gente mudou a forma de agir, né, dentro do mercado de trabalho e a forma de buscar desenvolvimento, a forma de crescer e a forma de eu me responsabilizar. Uma palavrinha aí, né, que é outra palavra-chave que a gente fala, que é o protagonismo, né, Mônica? Então, Sim. assim, eu sou o protagonista da minha carreira. Então, outros podem ter interesse em me ajudar, me desenvolver, mas eu em primeiro lugar. Eu tenho que cuidar da minha carreira e eu tenho que cuidar. Se a empresa não está disponibilizando para mim e eu quero chegar naquele lugar, então eu vou buscar, né? Se a empresa vai me ajudar com recurso ou não, é outro papo. Mas, e vamos combinar, né? Hoje em dia, o que a gente tem de possibilidade de desenvolvimento a um custo que não é, né, um custo que se tinha no passado, né? Sim. Lá atrás, para te fazer uma graduação, para te fazer uma pós, para te fazer curso, não tinha disponibilidade como a gente tem hoje. Então, cursos gratuitos, né? Tem cursos de desenvolvimentos gratuitos, enfim, muitas dessas associações de classe dispõem isso, né? Disponibiliza isso. Universidades, né? Universidades, perfeito. Você pode fazer de forma gratuita na internet, né? Então tem uma imensidão de possibilidades de se desenvolver. Sim, com certeza. E a gente tem mais uma pergunta aqui em relação ao PDI. Quem escolhe o PDI? É o gestor ou é o RH? Não, o PDI ele tem que ser feito em conjunto entre o colaborador e o gestor, né, no momento da avaliação de desempenho. Depois, né, eu fiz o plano de desenvolvimento individual. Aí entra muito nisso que a gente estava falando antes. Aí, por exemplo, a Mônica, a Laira é a gestora da Mônica. Aí nós fomos lá e fizemos o PDI. Chegou depois, o RH vai pegar esses PDIs e vai tabular tudo isso e vai voltar para o gestor e vai dizer, olha só, gestor, tais e tais e tais programas, né, nós vamos contratar, nós temos aqui na nossa plataforma, a gente vai disponibilizar, e tem muita coisa que não é curso, né, é treinamento on the job, é desenvolvimento ali que nem necessita, né, recursos, enfim,
porque são situações que podem até ser ajustadas entre o colaborador e o gestor somente. Mas o RH vai voltar e vai dizer, olha, isso nós temos condições, nós vamos fazer programas, nós temos condições de apoiar. Isso aqui, né, nós não vamos ter nada aqui na empresa agora, daí tu vai ter que ver com o colaborador como ele vai suprir esse gap, se ele vai, né, se desenvolver e tal, porque aí é uma conversa entre o gestor e o colaborador, mas o RH ele vai sim tabular, vai passar, o RH faz parte da infraestrutura desse processo, né? Ele vai retornar e vai dizer, olha, isso aqui nós não vamos ter como fazer e tal, de repente talvez a gente definiu lá no PDI uma forma de um desenvolvimento em que não tem exatamente aquele, né? Mas o RH vai voltar com o gestor e dizer assim, olha, gestor, esse aqui a gente não tem, mas quem sabe esse teu colaborador poderia fazer esse outro treinamento que nós vamos ter, e aí depois uma outra oportunidade, mas é tudo conversado. Ótimo. A gente tem uma última pergunta antes de passar para o nosso próximo bloco de perguntas aqui, né? A gente tem uma pergunta que é o seguinte: a avaliação, ela é sempre individual ou existe avaliação de desempenho em equipe? Existe dessa maneira, Laira? Eu não conheço, para ser sincera. Não, na verdade, daí não é exatamente uma avaliação de desempenho, né? Porque o processo de quando a gente está falando dessa avaliação de desempenho, ele é para gerar um plano de desenvolvimento individual, inclusive, que é o PDI, né? Então, é a avaliação de desempenho, reunião de faz o processo da avaliação de desempenho, a reunião de feedback e elabora o PDI e depois vai acompanhar. Existem outras maneiras da gente fazer uma avaliação de desempenho coletiva, né? Do grupo, do time. Sim, por exemplo, se eu tiver um programa de um BSC, né, para fazer, e esse BSC, né, o Balance Scorecard, vai fazer uma avaliação das metas daquele time, né, da equipe, tanto para pagar a TLR, para pagar a bonificação, né, isso é uma forma de fazer uma medição de avaliação de desempenho coletiva, né, porque vai definir as metas, né, os OKRs daquela área, vai ver como foram atingidos, vai ver de que maneira que isso foi atingido, né, se a equipe se desenvolveu, se a equipe cresceu. Então, esse tipo de medições, né, é que se usa para medir a equipe, mas uma forma de avaliação de desempenho da equipe assim, coletiva, como a gente pensa em avaliação de desempenho, reunião de feedback, ao invés de ser entre o gestor e o colaborador e fazer entre o gestor e o time, não cabe, porque uma reunião de feedback ela tem que ser um momento onde a gente possa ser respeitado. E como que, se eu tiver no coletivo, o gestor vai trazer desenvolvimento que eu preciso ter na frente de todo mundo, né? Isso já entra numa linha, né, mais complicada de assédio, já entra em outros pontos, né, que em relação principalmente a competências comportamentais, é muito complicado, né, eu fazer isso na frente de outras pessoas, né? Então, é um momento entre gestor e colaborador. Sim, mas da equipe funciona, né? Como você comentou, a gente consegue fazer da equipe dessa forma, faz as avaliações individuais, baseado nas avaliações individuais, verifica se a meta da equipe foi cumprida, né? Principalmente olhando, a área comercial passa muito por isso, né? Para pagamento de bonificação, enfim. Perfeito. Bom, e aí a gente tem aqui mais um bloco de perguntas. Como que a gente consegue envolver o colaborador nesse processo, no processo de avaliação de desempenho? Como que a gente engaja, como que a gente envolve o colaborador nesse processo, Laira? Eu até comentei, né, antes que em algumas situações eu sou chamada para fazer a sensibilização, e eu acho que isso, né, não precisa chamar alguém de fora, sim, mas eu como área de RH, né, eu posso sim fazer essa sensibilização através de comunicados, através, né, de comunicação interna, através de, olha, trazer isso como um processo positivo, engajar as pessoas nesse sentido. Olha só, olha, né, vamos entregar, por exemplo, assim, dando um exemplo basiquinho. Ó, vamos começar o processo de avaliação de desempenho agora em novembro, né? Vamos ter processo, reunião de feedback.
eu deixar na mesa de cada um tagzinho com um bombom, olha, esse momento da avaliação de desempenho, onde tu vai ter reunião com o teu gestor, é um momento de um presente que tu vai ter para tua carreira. Então, para lembrar disso, a gente está trazendo aqui, né, te entregando esse presentinho no tag, né? Ó, lembre-se que esse é um presentinho para deixar claro que você vai ter o presente da avaliação de desempenho em novembro. Então, esse tipo de coisa, trazendo recadinhos, trazendo mensagens, né? Ou fazendo, né, reuniões mais formais mesmo, assim, olha, vamos começar o processo de avaliação de desempenho, a gente entende que você é um momento em que o teu gestor também precisa de feedback, então vai fazendo isso, né? Sensibilizando e desmistificando o processo de avaliação de desempenho, de feedback, de ser uma coisa porque a gente tinha o feedback e feedback, né, Mônica? Boa, ótima. Porque as pessoas, né, achavam que o momento do feedback era só para coisas negativas, colocava esse apelido, ó, vou lá para a reunião de feedback. Sim. Porque ele saía de lá arrasado. Sim. Porque ele só tinha uma reunião de feedback para o gestor trazer as coisas negativas dele e tal, então daí era um momento ruim. Né? E não deve ser assim, né? Deve ser um momento de as pessoas entenderem quais os seus pontos fortes, o que elas precisam melhorar e passa por aí. Perfeito. E aí tem aqui duas perguntas, e eu acho que elas se complementam, que é o seguinte: como você encara, como que você enxerga hoje, Laira, como as novas gerações se sentem, né, e encaram as avaliações? Você enxerga a diferença hoje nas novas gerações em relação às avaliações de desempenho? E aí, já pegando o gancho, você acha que as avaliações de desempenho, ela não tem existe alguma, quando ela não funciona, né? Quando a gente faz a avaliação de desempenho e essa avaliação de desempenho não funciona, o que a gente deve fazer? A gente, bom, falando das duas coisas, eu acho que sim, as gerações que entraram por último no mercado de trabalho, né, e vem entrando, né, a geração Y e a geração Z, agora que, né, são os meus filhos, né, que estão entrando no mercado, eles encaram de uma maneira mais aberta, né, a avaliação de desempenho vem num processo de confrontar mais, né? Que antes a gente, é o que eu falei antes, né? Às vezes as pessoas, por mais dura que fosse a avaliação de desempenho, elas ouviam, né? Podiam não concordar, mas não confrontavam o gestor. E também essa questão de se o gestor tinha um ponto a desenvolver, elas não se encorajavam para falar, porque tinha muito forte essa questão da hierarquia. Né? E no momento em que a gente tem novas gerações que enxergam que, sim, né, eu tenho um gestor, eu tenho uma hierarquia, mas eu tenho que ter a possibilidade de também confrontar e não concordar, né, às vezes com coisas, então, e uma necessidade de uma frequência muito maior das novas gerações, né, e nunca novas gerações que entraram no mercado de trabalho vão se conformar e achar normal e achar bacana tu ter uma avaliação de desempenho só uma vez por ano, um feedback, não, isso não existe. Quando não está funcionando, a gente, como recursos humanos, tem que rever o processo, né? Tem que rever e identificar, né? Se o que está fazendo não funcionar é um processo que ele não foi bem trabalhado para que ele funcione, é um processo onde as lideranças não estão preparadas, né? Onde as lideranças não estão valorizando. Muitas vezes, e a maioria das vezes, o grande problema é a gente trabalhar com líderes que acham que eles só estão na organização e eles só devem ser cobrados por metas, né, quantitativas, por resultado, por entrega, e que esse negócio de feedback, de conversar sobre o comportamento e tal, isso é frescura, né? Que o que eu sou cobrado e o que eu devo olhar são as metas, né? São as vendas, são as metas de produção, e aí quando entra na parte
das soft skills, né, do comportamento das pessoas, eles acabam passando reto por isso. Assim, eles avaliam as competências técnicas, mas não avaliam as competências comportamentais. E a gente sabe, né, é o clichê que a gente tem, que a gente contrata por competência técnica e demite pelo comportamento, né? Muitas vezes isso não é enxergado e aí as pessoas acabam fazendo proforme, né? Um processo de avaliação de desempenho e um feedback fazem. Vou te dar um exemplo, tá? Eu vivi situações assim, onde existia um processo de autoavaliação com notas de 0 a 10 e um processo de, daí o gestor avaliava e depois tinha uma reunião de feedback. E qual era, né, o fundamento disso? A Mônica avaliou que em criatividade, por exemplo, a Mônica trabalha no marketing e se avaliou como 10 em criatividade. Achou? Show. O gestor da Mônica achava que a Mônica era 5, ou menos de 5, porque as ideias que ela trazia eram ideias tudo furada, ou ela copiou de alguém, né? O gestor achava que era 5. Mas o gestor está pensando assim, eu vou me incomodar com a Mônica, eu vou falar para ela que ela não é 10, vou ter que dar explicação, vou ter que dar, 10. Aí ia para a reunião de feedback com a Mônica, e aí lá, a Mônica se avaliou 10 em tudo, aí eu sou gestor da Mônica, para não me incomodar com a Mônica, não ficar dando explicação, porque que não é, a Mônica até 10 em tudo também. Legal, beleza, assinamos lá, estamos embora, entregando para o RH, não precisa nem desenvolver nada, porque tá show. Aí daqui a 3, 4 meses, o gestor da Mônica vai lá no RH e diz, preciso da Mônica, porque eu preciso de alguém no marketing que seja criativo, a Mônica é muito ruim de criação, eu tenho que estar buscando sempre, né? Aí o RH vai lá olhar a avaliação de desempenho e diz assim, mas nossa, gestor, há 4 meses que fez a avaliação do desempenho da Mônica e aqui está 10 em criação? Como que agora ela não parou de criar? Entendeu? Então, isso é um problema. Sim, não tem conexão, né? É a preguiça, né? A preguiça, eu falo preguiça de gestão, né? É uma forma de não investir na gestão, de não evitar conflito, né? De não querer fazer, né, um plano de desenvolvimento, de não trazer dados e fatos, né? Porque a gente precisa trazer dados e fatos quando tem uma feedback. Inclusive, uma coisa eu sou teu gestor, né? Aí eu vou dizer assim, Mônica, eu acho que a gente está com um problema porque tu colocou que tu é 10 em criatividade e eu acho que tu é 5. Então, eu vou botar 5 aqui na... Se tu acha de verdade que tu é 10 em criatividade e eu digo que tu é 5, tu vai sair dali confusa. Por que será que ele acha que eu sou 5? Agora, se eu te digo, Mônica, tu disse que tu é 10 em criatividade, mas eu te pedi 3 projetos esse mês e os 3 projetos eu tive que refazer, ou eu tive que mandar para uma agência externa, porque tu não colocou um pingo de criatividade, né? Lembra no projeto tal que aconteceu isso, no projeto tal que aconteceu aquilo, no outro projeto que aconteceu aquilo. O que acontece? Tu como Mônica, entrou minha filha aqui, Rafa tem que sair. Fique tranquila, coisas do home office. Se eu te trouxer os dados e fatos, tu vai entender por que estou te dizendo que tu não é criativa. Agora, se eu não te trouxer isso, tu vai ficar confusa, entendeu? Sim, entendi. Bom, e você acha que a avaliação de desempenho, ela pode ser um termômetro de comprometimento do colaborador com a carreira dele? Com certeza, com certeza. Se o processo está sendo bem feito, se eu, através dos indicadores que eu tiro daquele processo, eu vou conseguir ver quais são as fraquezas dele, quais são os pontos que são fortes, que eu defini na nossa reunião de feedback, se ele ficou totalmente motivado para ir buscar os gaps que eu identifiquei e eu percebi que ele realmente tem vontade, mas ele está, às vezes, um pouco perdido, enfim, isso é um termômetro super certeiro, com certeza. Perfeito. Recebemos uma pergunta aqui. Existe um segmento que é mais fácil aderir a um e um menos fácil? Por exemplo,
Normalmente é mais aderente o processo na área comercial e menos fácil na área contábil? Existe um segmento que é mais fácil de aderir? Existe, com certeza. Porque a gente tem, como todo ser humano, né, a gente tem, quando a gente faz as avaliações, né, inclusive a avaliação de perfil, a gente sabe que nós temos pessoas que elas são mais comunicativas, pessoas que são mais analíticas, né, pessoas que são mais reservadas, pessoas que são mais é, foco na entrega. Então, em cada uma dessas áreas, né, a gente tem áreas de TI que o pessoal acaba, né, sendo muito exigente com a sua carreira, mas em muitas situações o pessoal é mais fechado, mais técnico, né? Mas ao mesmo tempo, a área de TI é uma área que é, o gestor tem que estar muito preparado para fazer a avaliação de desempenho, porque o pessoal é muito exigente em relação ao desenvolvimento, à carreira, a sair dali com um bom PDI, né? Então, apesar de ser, né, o pessoal ser mais técnico, enfim. O pessoal da área comercial é um pessoal, né, mais comunicativo, um pessoal que tem o foco na entrega em muitas situações, mas às vezes tem que cuidar porque é um pessoal que fica muito no oba-oba, né? Porque como acaba em muitas situações tem uma tendência de poder ficar muito no raso, entendeu? Focar só no que tem impacto na minha venda, na minha meta e nas outras coisas que talvez eu precisasse olhar, né? Como focar no atendimento do cliente, em situações onde eu tenho que olhar mais, ter mais o foco realmente no resultado, enfim, e passar batido, porque acaba ficando, né, isso comercial, isso, o engenheiro, né, que áreas de engenharia, áreas mais técnicas, se tu não levar muito as coisas no quantitativo, também para o lado mais racional, onde eu posso, com um plano de carreira bem estabelecido, o que eu preciso fazer para sair daqui, para chegar lá, porque, né, é aquela coisa que a gente sabe. Na área de engenharia, ela precisa ter, né, o povo precisa ter mais o seu quadrado. Então, é bom, sim, que a gente possa olhar para cada uma das áreas e para ver as estratégias que a gente vai definir, tanto quando vai largar o processo, como vai sensibilizá-los, como vai fazer o PDI. Então, sim, né, tem diferença, sim, nas áreas e a gente tem que estar Perfeito. atento a isso. Perfeito. Então, assim, não adianta a empresa querer criar um processo padronizado para todas as áreas, porque isso não vai ter efetividade, não é mesmo? Uhum. Precisa olhar com um olhar mais individualizado para que tenha um processo efetivo, né? Exatamente, Olhando para cada. principalmente no treinamento das pessoas, às vezes eu posso ter tudo no mesmo sistema, né? Mas como eu vou preparar as pessoas e como eu vou preparar esses gestores, né, para fazer, assim, olha, não esquece que para os seus colaboradores dessa área, tu precisa trazer as coisas, né, mais no quantitativo, que tu precisa aprofundar mais nisso, porque senão o pessoal começa a devagar e não presta atenção. Então, isso o sistema ele pode ser, né, o mesmo. O que diferencia é a maneira como a gente vai preparar esses gestores e esses colaboradores para o processo. Perfeito, Laira. Muito bom, muito bom. Quanta informação, quanta coisa rica aqui, hein, pessoal? Quem está assistindo a nossa live, acho que conseguiu aproveitar bastante o nosso conteúdo. Bom, a gente está se encaminhando para o final da nossa live. Eu gostei bastante. Aprendi muito aqui também. Para mim também foi muito valioso. Queria te agradecer. Queria que você passasse aqui também os seus contatos. Deixa para gente. Quem quiser procurar você, tirar informações, enfim, fazer algum tipo de consultoria. Você também, como a gente leu ali no comecinho, é palestrante, enfim. Deixe seus contatos aqui, pode divulgar seu trabalho, seu momento aqui, fica à vontade. Ai, tá bem, Mônica, obrigada. Bom, eu passei o link aqui do LinkedIn, né? Meu LinkedIn é Laira Seus. O meu Instagram também, Laira Seus. Eu tenho o Instagram da minha consultoria, que é o RH de Aluguel Laira Seus. Também eu tô lançando um site, né? Em seguida, que depois eu vou divulgar lá no meu LinkedIn, então vou ficar atento. Eu atuo muito com o RH de aluguel
o meu serviço é estruturar e reestruturar a área de recursos humanos. O que acontece, né? Muitas vezes a gente tem áreas de RH que funcionam muito como um departamento pessoal e todos esses programas de desenvolvimento, né? Os programas que para levar a empresa para um outro patamar, para ter uma bela experiência do colaborador, poder se certificar como uma das melhores empresas para se trabalhar, enfim, eu faço todo esse tipo de trabalho nas organizações. Tenho palestrado muito, Mônica, atualmente eu tenho palestrado muito em relação ao tema do assédio, com a mudança que a gente teve na legislação e as empresas com CIPA sendo obrigadas a fazer palestras de conscientização, né, pelo menos uma vez por ano. Eu tenho trabalhado bastante nisso, então faço palestras de resiliência, faço muita sensibilização, né, de avaliação de desempenho, e escrevi um livro, um capítulo de um livro, agora há pouco foi lançado em São Paulo pela editora Líder, que é das mulheres no RH, se quiser, depois eu também mando o link. E eu escrevi um capítulo desse livro, que é o poder da coragem, e é o poder da coragem na gestão. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Porque para a gente poder fazer realmente desenvolvimento de pessoas, a gente precisa ter coragem, né? Coragem para dizer as coisas que precisam ser ditas, a gente precisa ter coragem para tomar as decisões difíceis em alguns momentos, coragem para trazer informações para aquele colaborador que às vezes ele pode estar no lugar errado, que às vezes a gente precisa estimular para que ele vá procurar outros caminhos de carreira, que às vezes não é na minha empresa que ele vai crescer, que ele vai ter oportunidade de se desenvolver, e a gente precisa tirar esses tabus, né, de que se eu contratei alguém, eu preciso ficar aqui com essa pessoa, mesmo não sendo a melhor pessoa para esse lugar, e às vezes a gente tem, como gestor, tem dificuldade, né, de trazer isso para os colaboradores, né? Então, às vezes essas conversas difíceis, elas precisam de muita coragem. Então, é dentro disso que eu fui convidada para escrever esse capítulo, né, desse livro. E aí eu queria encerrar falando de coragem, né, falando dessa coragem que, por muitas e muitas vezes, eu tive medo de ter que dar notícias difíceis para as pessoas, né, nas suas avaliações de desempenho, das pessoas acharem que estavam 10, né, e eu ter que dizer para elas que não, né, que elas estavam 5, que elas estavam 4, e isso a gente tem medo porque tu tem medo de frustrar a pessoa, tu tem medo de deixar alguém chateado, deprimido, mas a coragem de dizer isso de uma maneira certa, de uma maneira correta, de uma maneira respeitosa, isso faz com que a gente tenha certeza que a gente pode dar um presente para essa pessoa. Então, acho que gostaria de encerrar falando disso, né? Que a avaliação do desempenho, o feedback é um presente. Perfeito, Laira. Obrigada. Acho que essa sua mensagem final nos encoraja também. E fica a mensagem de que com empatia a gente consegue fazer todas as coisas, né? Até as mensagens mais difíceis, né? Com empatia elas podem ser enxergadas, ser vistas como uma coisa boa, né? Porque o objetivo final, na verdade, né, passar essa mensagem dura para que a pessoa consiga ir, para que ela consiga se desenvolver e melhorar uma outra empresa onde ali ela não está conseguindo crescer e se desenvolver, não é verdade? Verdade. Isso precisa coragem. Precisa coragem, muita coragem. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu depoimento. Quero ler o seu livro, quero ler o seu capítulo. Vou dar uma olhadinha lá no seu Instagram, no seu LinkedIn. Obrigada pela participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Gostei muito da nossa conversa. Gostei muito de ter você na minha primeira experiência aqui como live. Que bom, achei que foi um papo bem fluido. Foi muito gostoso. E tem uns recadinhos aqui para o pessoal da nossa live. Gente, sigam a Tchu nas redes sociais. Obrigada por estarem aqui conosco, por ter ficado aqui até o final. Um grande beijo para todo mundo. Então, siga lá, hein? Vamos seguir a Tchu tanto no LinkedIn, no Instagram. E sexta-feira que vem tem mais. Obrigada, pessoal.
Tchau.